Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês. Espero que estejam todos bem, com saúde, né, que é muito importante. E a gente teve uma pequena pausa aí nas nossas aulas, mas agora vamos retomar com tudo os nossos estudos, beleza? Não é porque as nossas aulas estão sendo por videoaulas que elas são menos interessantes ou menos importante. Então vamos levar a sério aí os estudos, certo? Para ninguém ser prejudicado. Então, pessoal, como a gente está voltando aos nossos estudos hoje, eu resolvi fazer o seguinte. Na apostila de vocês, nós finalizamos o capítulo 4, nós iríamos para o capítulo 5, porém, o capítulo 6 tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo hoje, que são essa pandemia, né, causada por um vírus, e o capítulo 6 da apostila de vocês traz justamente o assunto sobre os vírus. Então, eu adiantei esse capítulo 6, nós vamos falar primeiro desse capítulo 6, depois vamos voltar para o capítulo 5, beleza? Esse capítulo 6 da apostila, ele está na página 68 da apostila de vocês. A gente vai começar falando um pouquinho sobre os vírus. Então, pessoal, o que a gente vai falar sobre os vírus? O que eles são, do que eles são formados, como eles se reproduzem e sobrevivem. Os vírus, para a gente começar a falar sobre eles, a gente tem que saber uma coisa muito importante. Eles são diferentes de completamente todos os outros seres existentes no planeta. Diferente de todos. Por que eles são diferentes de todos? Porque os vírus, eles não possuem células. Professor, mas como assim eles não possuem célula? Eles não possuem células. Então, eles vão precisar de um outro organismo para eles conseguirem se reproduzir, para eles se desenvolverem. E esse organismo pode ser o nosso corpo, pode ser um outro animal. Existem vírus que só parasitam plantas, existem vírus que só parasitam bactérias, que são os vírus bacteriófagos. Certo? Então tá bom. Os vírus, que é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre os vírus? Os vírus, como eles não possuem células, eles são formados apenas pelo seu material genético. O que é o material genético? Quem lembra que a gente estudou lá no capítulo 3, material genético é o DNA, que é composto pelos genes e que formam as nossas características. No ser humano, por exemplo, quais características? Cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, alguma doença genética que tem a ver com hereditariedade, que são as características dos pais para os filhos. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, corre lá no capítulo 3, dá uma relembrada rapidinho para a gente conseguir relembrar esses termos, beleza? Além dos vírus não possuírem células, a gente tem que saber que eles possuem, então, esse material genético deles, vai ser o DNA, envolto por uma cápsula de proteína. O que é a proteína? É uma substância orgânica que o corpo produz. Que corpo? O corpo dos seres vivos. Certo? Então tá bom. Outra coisa que nós vamos ter que saber dos vírus. Eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Por que parasitas intracelulares obrigatórios? Porque para eles conseguirem se desenvolverem, se reproduzirem, eles vão precisar de uma célula. Como eles não possuem célula, eles vão ser parasitas de alguém, vão ter que parasitar a célula de alguém. Quando eles entram na célula de alguém, o que vai acontecer? Eles tomam o controle dessas células e começam a produzir essas proteínas, certo? Então tá bom. Vamos lá. Outra coisa. Agora que a gente já sabe tudo isso sobre os vírus, tudo isso o quê? Que eles não possuem células, que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, intra vem de dentro, e sabemos que eles são formados por material genético, que é o DNA, envoltos por uma cápsula de proteína.